Estou trazendo esta mensagem de Jesus para a nossa igreja nesta noite. O nosso tema de pregações da nossa série, que começamos no início desse mês, fala exatamente sobre aprender a viver com Jesus. Aprender a viver com Jesus, né? Nós precisamos levar isso em conta. O nosso aprendizado, ele não é um aprendizado pequeno, único, em um momento da vida. É um aprendizado constante. Um dia nós começamos a nossa jornada de vida com Cristo, um dia nos tornamos discípulos de Jesus, e o discípulo ele está em constante aprendizado, né? Por isso que há um discipulado da palavra do Evangelho de Jesus na nossa vida. O discípulo faz sempre aquilo que o seu mestre lhe manda, lhe ordena, lhe ensina. Então nós estamos aprendendo a viver com Jesus, né? E hoje eu quero falar sobre uma questão que eu penso que para os nossos dias tem muita importância. Aprender a ser alegre com Jesus, né? Aprender a ser feliz com Jesus, descobrir a alegria com Jesus. O mundo que nós estamos vivendo está um mundo muito pesado, um mundo muito difícil, né? Então nós estamos ouvindo falar de guerras, rumores de guerras, nós estamos ouvindo falar de carestia, estamos ouvindo falar de dificuldades em algum lugar do planeta. Nós acessamos a internet e só vemos coisas que são desagradáveis, notícias ruins, temos a campanha política, e aí um candidato fala do outro, o outro fala de outro, e assim nós ficamos no meio de uma situação, e aí acabamos de sair, ou ainda estamos no finalzinho da pandemia, tivemos experiências pesadas, pegamos doença, né? Pegamos a Covid, tivemos perda de familiares, irmãos queridos, né? Na igreja, amigos nossos morreram por causa da pandemia, e ficamos carregando aqui, assim, às vezes aquele peso, né? E de repente a gente descobre, cadê a alegria? Né? Cadê a alegria? Antigamente falava assim, né? Ó, o dinheiro não está dando, eu estou em risco de perder o emprego. Hoje a gente sabe que é muito mais que isto. A gente sabe que há uma situação no nosso meio que tem roubado a paz, roubado a tranquilidade, roubado a alegria de muita gente. E a pergunta que eu quero fazer é esta: você tem se lembrado que você é discípulo de Jesus e que Jesus te deu motivos para você ser uma pessoa alegre? É sobre isso que eu quero falar. João, capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 17. Na verdade, eu quero anteceder, coloca por favor ali no versículo 5 em diante. Volta um pouquinho. As crianças vão sair? Então, sair com a tia Nilceia. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e a vossa alegria, o vosso gozo, seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando.
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Releia o versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Meu irmão, Deus quer encher o seu coração de alegria. Você sabia disto? Você sabia disto? Para termos uma ideia, a alegria é chamada na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, como um dos resultados do fruto do Espírito. Abra Gálatas capítulo 5, versículo 22 e veja isto. O fruto do Espírito é obra do Espírito Santo ao agir em nossas vidas, operando grandes mudanças. E daí, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito, entre outras coisas, é alegria. Por esta razão, meus amados, a Bíblia, ela vai fazer um convite para vivermos de uma forma alegres, ou vivermos constantemente alegres no Senhor. A Bíblia faz esse convite. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, o convite é exatamente esse, com uma ênfase muito forte. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15, ele ainda diz um pouco mais. Alegrai-vos com os que se alegram. Alegrais uns com os outros, tenham alegria uns com os outros. Eu fico impressionado de ver como para alguns cristãos, ser cristão significa algo contrário a isto, algo assim sério demais. E às vezes nós tornamos a nossa vida muito séria. Às vezes nós pensamos a vida de uma maneira implacável, nós fazemos um julgamento das coisas e das pessoas com uma severidade imensa. Nós somos duros, nós somos implacáveis diante por exemplo, das atitudes, das palavras, da espontaneidade das pessoas que estão ao nosso redor. Pensamos que a vida cristã exige de nós e deve tornar-nos pessoas extremamente rígidas, pessoas amarradas, pessoas assim que são cobradoras, pessoas que olham uns para os outros com olhar e pensamentos e reflexões de censura. Isso é tão verdade que, na maioria das vezes, o nosso julgamento sobre os outros, se chegarmos a dizer o que pensamos sobre os outros, são palavras muito duras. São palavras muito severas. Nós julgamos muitas vezes os outros com uma extrema reprovação. Como se ela não pudesse ser espontânea, sorrir, brincar. Será que vale a pena perdermos de vista o convite da palavra de Deus quando diz, conforme nós vimos aqui em Romanos, em Gálatas, em Filipenses, e o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme João registra no capítulo 15, versículo 11 de João, quando ele diz para nós, falando que a nossa alegria deve ser uma alegria, o nosso gozo deve ser um gozo completo.
Meus irmãos, eu me rendo a estas palavras do Evangelho, a esses ensinamentos de Jesus Cristo, para entender que a vida cristã, não obstante as questões de bom testemunho, as questões relacionadas à pregação da palavra, as questões relacionadas à resistência ao pecado, ao mundo e à carnalidade, eu me rendo à palavra de Deus quando ela diz que nós precisamos cultivar a alegria. O contexto de João capítulo 15, ele traz algo além desses versículos que nós lemos. A mensagem, na verdade, ela está embasada apenas no versículo 11. Porém, se nós pegarmos os primeiros versículos, e daí eu puxei o versículo 5 para acrescentar na perícope da leitura, nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo, ele nos traz uma metáfora bastante forte, uma metáfora intensa, muito significativa, quando ele fala a respeito da videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e vós, os ramos. Sendo que os ramos que a ele estiverem ligados, estão destinados a irem viver a vida e darem o quê? Muitos frutos. Com isso eu vejo que o Senhor Jesus Cristo quer deixar bem claro que ser cristão e permanecer cristão, veja, ser cristão a partir da conversão e permanecer cristão até o dia da morte, até o dia da ressurreição, até o dia da vinda, a segunda vinda de Cristo, é algo que deve ser verdadeiro em nossas vidas. Independente se a vida ela está boa ou está ruim, independente das notícias, se elas são notícias deploráveis, degradantes, independente da dor, independente da doença, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é a importância de estar ligado a Cristo o tempo todo. E dentre tantas lições que o capítulo 15 de João nos traz, Jesus Cristo diz que ser cristão significa ter um gozo completo. Ou seja, ter uma alegria completa. Por isso Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas. Que coisas? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que em mim estiver ligado deve ir viver a vida e dar muitos frutos. Então tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria, o vosso gozo seja completo. A vossa alegria seja completa. Meus irmãos, uma pessoa consciente da sua fonte de alegria, e a nossa fonte de alegria é Jesus, ela possui uma disposição em seu interior, diferente de qualquer mutação emocional, de qualquer tentação, de qualquer provação e mesmo provocação externa. Porque sente essa alegria permanente e constante de Jesus. O seu coração é alegre, e um coração alegre o torna mais forte, o torna mais preparado para enfrentar os desafios da vida com uma perspectiva existencial que ultrapassa o tempo da existência terrena, que ultrapassa as questões temporais, que ultrapassa os momentos da vida. Aponta para a glória, aponta para a eternidade, aponta para a vida eterna com Deus. E isto deve significar, trazendo para o coração crente, o coração que está ligado a Cristo, tranquilidade. O que é tranquilidade? Tranquilidade é o oposto de agitação, é o oposto de nervosismo, é o oposto de ansiedade, é o oposto de perda de controle, é o oposto de sofrimento da alma, sofrimento do espírito. Confiança traz confiança. Aquele que tem confiança, ele sabe das coisas.
Porque ele tem conhecimento, ele tem experiência, ele tem vitalidade, porque ele está com Cristo na sua vida. Ele tem segurança, não tem medo. O salmista, inclusive, ele chega a dizer: ainda que cheguem as más notícias, eu não terei medo. Ele tem serenidade. O que é serenidade, senão a capacidade, os meios e as condições para passar pelas crises, passar por situações difíceis, tendo a capacidade de administrá-las, capacidade de superá-las, a capacidade de achar soluções? Serenidade é isto. Ele tem mansidão. Quem está em Cristo tem mansidão. O que é ser manso? Manso é uma pessoa boa, que fala coisas boas, que transmite coisas boas, que não se apressa com julgamentos temerários, que não se apressa com agressão verbal, que não se apressa com maus pensamentos, que não se apressa em chegar a conclusões terríveis. Finalmente, ele tem a determinação de vida e serviço na presença de Deus. Então, o significado desta alegria, o significado desta obra de Jesus na vida do crente, produz estas questões, produz essas reações, produz esses significados sensacionais. Meus irmãos, se nós estamos vivendo tempos difíceis, se a vida está complexa, se as coisas e os acontecimentos estão provocando em nós coisas ruins, então é tempo de aprender com Jesus a enfrentar essas situações. É tempo de aprender, não é? E é esse o desafio da mensagem de hoje. O Evangelho de João, capítulo 14, aqui no mesmo contexto, o versículo 27, olha só o que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso me faz lembrar um ramo que está ligado à videira, ao tronco que é forte, tem o quê? As bênçãos espirituais que vêm do Senhor Jesus Cristo. O desejo de Jesus, quando falou sobre estas palavras de alegria, de gozo, de paz, o desejo dele não foi apenas que os apóstolos e os discípulos tivessem paz simplesmente como ausência de conflitos, ou ausência de tranquilidade, de intranquilidade, a presença de intranquilidade, mas que eles tivessem a paz de Deus em seus corações. A paz de Deus, queridos, é algo muito poderoso. A paz de Deus, esta paz de Jesus, é algo que transcende a qualquer situação, a qualquer circunstância. E é algo que Jesus deu, Ele deixou, Ele entregou para os seus discípulos. Eu deixo esta paz para vocês, eu dou esta paz para vocês. Se nós pararmos para seguirmos as correntes e as tendências do nosso tempo, de guerras, de perturbações políticas, de perturbações sociais, de medos disso, medo daquilo, de situação disso, situação acolá, nós estamos tentando alcançar a paz que o mundo dá, gente. O mundo não tem a paz para nos dar, mas Jesus tem a paz, esta paz para nos dar. E esta paz é a fonte da nossa alegria. Esta é a alegria permanente, completa, que Jesus se referiu. É a paz, é a tranquilidade necessária. Por isso eu reafirmo, até repetindo, o cristão, mesmo que passe momentos difíceis, ele pode, ou melhor, ele deve, mais ainda, ele precisa experimentar a alegria maravilhosa de Deus.
precisa. Você tem experimentado isto a ponto de viver a fé? Aquela fé que Jesus disse, olha, se a tua fé for verdadeira, íntegra, ainda que pequenina, você vai poder dizer a este monte, salta-te daqui para lá, e ele vai te obedecer. Jesus não estava falando da montanha, daquela rocha imensa. Jesus não está falando daquele acidente geográfico que tem ali, o Pico do Jaraguá, por exemplo. Jesus está usando aqui de uma linguagem para entendermos, ainda que as situações da vida sejam monstruosas, temerosas, obstaculadoras, a ponto de vir nos trazer perturbações, angústias e sofrimento, pela fé, diga, salta-te daqui, e esse monte saltará, e essa situação mudará. Veja que por 2 vezes, nos versículos que nós lemos, Jesus fala, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse pedireis o que quiserdes é dentro do contexto do ramo ligado na oliveira, é dentro do contexto da fé, é dentro do contexto da vida com o Senhor Jesus, é dentro do contexto da experiência, do segmento espiritual necessário para cada um de nós. Quando nós pensamos no que Jesus fez por nós, morrendo na cruz, para levar sobre si a culpa do nosso pecado, quando nós nos lembramos que Jesus Cristo fez tudo por nós, Ele veio como nosso Salvador, para ser o nosso Salvador, Ele veio para nos levar novamente a termos comunhão com Deus. Quando nós paramos para observar o que Jesus Cristo fez por nós por amor, é impossível, ou pelo menos deveria ser impossível, não sentirmos a alegria que tanto necessitamos para viver bem. É impossível. Por isso, a mensagem de hoje, ela se chama exatamente isso, descobrindo a alegria para viver em Jesus Cristo, ou descobrindo em Jesus Cristo a alegria para viver. E eu quero então deixar aqui algumas aplicações desta leitura bíblica, desta reflexão que nós já fizemos. A primeira delas, Deus é quem promove o nosso bem, não é o governo, seja ele de esquerda ou de direita, ou do centro, seja esse ou aquele. Não é o nosso vizinho, não é o banco que dá dinheiro ou que empresta dinheiro, não é uma boa aposentadoria, não é um bom salário, não é uma boa profissão, não é uma condição de saúde tão boa. É Deus quem promove o nosso bem. Em Deus nós podemos encontrar a verdadeira alegria, porque Deus criou regras para não nos prendermos, mas Deus criou regras para nos libertar. Quando nós seguimos a Jesus, nós encontramos a alegria de ficar livres do pecado. E o pecado, queridos, é aquilo que traz a tristeza, é aquilo que traz dor, é aquilo que traz sofrimento, é aquilo que traz consequências ruins. O salmista, lá no Salmo 19, versículo 8, ele nos ensina que obedecer a Deus traz alegria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Isso não pode ser mentira, ou é mentira? Talvez encontremos muitos crentes achando que isso seja mentira, e têm preferido seguir o mundo e as coisas do mundo, e por isso estão sofrendo, e por isso estão esperançosos de que de uma hora para outra vão ganhar na loteria para serem felizes, vão ganhar sei lá o que para serem felizes.
Casam acreditando que isso vai ser um negócio do outro mundo. Não, casamento é coisa terrena, são vidas em jogo, são vidas envolvidas. Há muita alegria, mas há também muitas lutas. E é feliz o casal que é alegre no Senhor, porque recebeu o bem que vem do Senhor. Mas se casa com outro pensamento, o casamento não dura muito. Acha uma bela profissão, mas se não está vivendo e não está glorificando a Deus através daquilo, também não vai conseguir se realizar plenamente. Fico impressionado de ver gente que tem uma profissão linda, ganha um salário, ganha bem, tem cargo de destaque, é reconhecido, é recomendado, é homenageado, porque tem ali uma função tão importante na empresa. Mas vive dependendo de ajuda disso, ajuda do psicólogo, ajuda do psiquiatra, vive tomando remédios, vive às vezes se drogando, vive dependendo de happy hours para poder se sentir estimulado. Irmãos, nós temos como nossa fonte de alegria o fato de Deus promover o bem em nossa vida. Você, se está esquecido disso, passe a considerar isso na sua vida a partir de hoje. Seja lá o que você está vivendo, conte com Deus. Senhor, o salmista, lá no Salmo 51, ele fez uma grande bobagem. Davi, nosso Pai do céu, quanta bobagem aquele homem fez. Mas e quando ele escreve o Salmo 51, ele vai ali descrevendo o anseio que ele tem pela libertação, pela cura, porque ele sabe, porque ele deu um testemunho para o profeta que o advertiu quando ele pecou e desobedeceu a Deus. E então Natã falou para ele que, olha, o que você quer? Ser castigado pelos homens? Você quer ser castigado por isso, por aquilo? Ou você quer ser castigado por Deus? E ele então fala assim: eu prefiro ser julgado por Deus, porque eu sei que meu Deus é um Deus de misericórdia. E aí quando ele escreve o Salmo 51, ele deixa muito claro essa sua confiança, quando ele diz assim: torna a me dar a alegria, quem é capaz de concluir? Da tua salvação. É Deus, queridos, a nossa fonte de todo bem, inclusive restaura a nossa vida quando nós erramos. Você está vivendo momentos de desafios na sua vida, meu irmão? Minha irmã? Olhe para Deus. Tenha a paz que vem dEle. Confie nele, porque Ele proverá. E Deus não falha. A segunda aplicação que eu quero fazer, irmãos, nós precisamos lembrar na nossa história, na nossa trajetória de vida, no nosso contexto existencial, das obras de Deus. Nós precisamos lembrar o que Deus já fez por nós. Aliás, há um hino que nós cantamos, né? Deveríamos até tê-lo colocado aqui hoje. Quantas bênçãos! Quantas são? E você verá o quê? Surpreso, o quanto Deus já fez. Às vezes nós somos crianças, nós somos meninos demais. Quer dizer, imaturos demais. Está difícil? Recuamos. Ah, não quero. Ah, não vai dar. Criança é assim. Quem é professor de criança aqui, quando vai dar uma matéria nova lá na sala, não é assim, Marcelo? Primeira coisa, a resistência em aprender algo novo. Por quê? Tem que pensar, tem que enfrentar. Às vezes nós somos imaturos. Quando deveríamos ser maduros, pelo que já vivemos na presença de Deus, pelo que já conhecemos da parte de Deus, pelo que nós já vimos de Deus no passado conosco. Eu quero te desafiar hoje, irmão, também a contar as bênçãos de Deus desde os seus antepassados. Veja o que Deus já fez na sua vida. Lembre-se das obras de Deus. Muita tristeza
vem de focar apenas as coisas ruins. Muito sofrimento vem de olhar apenas para as dificuldades. E sabe o que acontece quando nós acumulamos situações difíceis e muitas dificuldades? Criamos a chamada crise de ansiedade. Dei uma aula na escola dominical sobre isso não faz muito tempo. E aí desenvolvemos ansiedade. E uma crise de ansiedade causa um estrago tremendo. Por quê? São tantos problemas, tantas dificuldades sem resoluções, que nos paralisam e nós ficamos, e agora? E agora? Aí nós vamos dormir e não conseguimos, porque só ficamos pensando naquilo. E nós vamos trabalhar e não conseguimos trabalhar, porque nós só ficamos pensando naquilo. Nós viajamos para tentar espairecer um pouco a mente e não conseguimos, porque aquilo nos persegue. Onde nós vamos, nos sentimos como que estivéssemos carregando um fardo de entulho tremendo, arrastando aquilo por onde passamos. E aí nós passamos a sentir a vida como algo impossível de viver. Só enxergando problemas, só enxergando dificuldades. Mas se pararmos e agirmos com justiça, e agirmos com verdade, e olharmos um pouquinho para os anos passados, se olharmos um pouquinho para as décadas anteriores, se olharmos um pouquinho para o tempo do passado, nós vamos observar, puxa, Deus me livrou de tantas coisas, Deus fez tanto por mim, eu já me alegrei tanto no Senhor, eu já louvei, eu já adorei, eu já dei testemunho, eu já contei histórias da minha fé, eu já contei histórias do meu tempo de vida com Deus, mas agora eu reduzido a esse trapo que eu estou. E então eu faço o desafio. Vejam quanto de bom que Deus já te fez, meu irmão. E eu lhe asseguro, quando você começar a lembrar as bênçãos de Deus, você vai descobrir um sentimento novo na sua vida, um pensamento novo na sua vida, que se chama gratidão. E sabe o que a gratidão promove na vida de uma pessoa? Gratidão verdadeira, viu? Não é média. Gratidão verdadeira promove satisfação, contentamento. Gratidão verdadeira promove alegria. E essa sensação de gratidão, essa alegria que vai brotar naquela terra árida de vida, de dias que você está vivendo, vai te fazer novo, vai te renovar, vai te fortalecer. Veja o versículo 4 do Salmo 92. Você vai descobrir a alegria e a gratidão como bênçãos do Senhor na sua vida, que vai te fortalecer para olhar daqui para frente. Salmo 92, versículo 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Por isso exultarei. Olha aqui já está falando de futuro, não é isso, Mariana? Então, o feito, passado. Daqui para frente, futuro. Eu exultarei, eu terei alegria no que o Senhor fará daqui para frente, nas tuas obras daqui para frente. Olha a renovação. Veja, irmão, o quanto Deus já fez, e você verá surpresa, o quanto Ele ainda terá que fazer. Isso traz alegria, renova, cura, traz novas sensações, novos sentidos para a vida. Irmãos, a terceira lição que eu quero deixar é que existe cura para a tristeza e para a infelicidade. Com Jesus, a tristeza, a infelicidade não duram para sempre.
Ele, o Senhor Jesus, Ele nos transforma, Ele dá nova esperança. Quando nós consideramos, e são mais de 30 milagres de Jesus registrados no Novo Testamento, quando nós consideramos cada um dos milagres que Jesus operou, nós ficaremos assustados com a principal razão da realização desses milagres no que diz respeito à existência humana: a renovação, a nova esperança, a nova vida. Como deve ter sido importante para aquelas pessoas que Jesus fez milagres na vida delas, ouvirem dele em seguida a seguinte frase: vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Que coisa nova, que negócio é esse? Fé, renovação, salvação. Esta, meu amado irmão, é a cura para a infelicidade. Esta é a cura para a tristeza. Jesus dá a alegria de saber que aquilo que passou acabou. O apóstolo Paulo, ele fala que as coisas velhas, e eu vejo que as coisas velhas que o apóstolo Paulo se refere, estão muito ligadas àquela religião meio que sem sentido dos antigos hebreus, aquelas regras, aquelas leis, que não os 10 mandamentos, aquele tantão de leis que os judeus tinham, e que Jesus vivia quebrando essas leis, essas regras, e questionando, falando duramente com os fariseus, falando com eles que eles estavam equivocados, inclusive dizendo: ai de vocês, porque vocês ficam impondo essas regras como vida espiritual, como religião. Isso é tudo mentira. Jesus, então, ele conversa com aquelas pessoas no sentido de mostrar para elas: olha, a cura está aqui, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. E eu repito o apóstolo Paulo: as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo. A gente gosta de falar desse versículo bíblico para evangelizar e para renovar os outros, mas a ênfase dessas coisas novas que vêm e das velhas que ficam para trás são principalmente resultados das obras de Jesus na nossa vida. É isso que é a nova vida. É isso que são as coisas novas. Essas que são as bênçãos de Deus, que faz fluir rios de águas vivas através de nós. São esses os frutos que Jesus disse que nós deveríamos dar. Nós somos designados para darmos muitos frutos, por isso, estando ligados em Jesus, Ele que é a videira verdadeira, nós temos condições de darmos frutos até o final das nossas vidas, e inclusive o fruto da alegria, o fruto da paz, o fruto das coisas boas. Às vezes eu vejo crente novo, que vai ficando mais velho, ele começa a ficar muito duro, muito legalista, muito encrenqueiro, muito briguento, muito duro. Repito isso que eu já falei lá no começo. E começa a olhar, assim, com um olhar de suspeita, juízo temerário daquilo. Cadê o primeiro amor? Cadê aquele sentido das coisas boas, da conversão, da renovação? Jesus veio para nos dar cura, e esta cura cura a tristeza da alma, os medos, os sofrimentos, e faz a gente se sentir renovado. O salmista, ainda que fora do contexto de Jesus, mas pela fé e pela confiança em Deus, pela experiência dele com Deus, o Pai, lá no Salmo 30, versículo 11 e 12, olha o que diz o salmista. Salmo 30, versículo 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguedos. O que é folguedo? O nordestino sabe muito bem o que significa a palavra folguedos. Aliás, eles falam sobre as festas e as danças deles, né? Dizendo dos folguedos, né? Converteste o meu pranto em festejos. Folguedos é festejo.
Tiraste o meu pano de saco. O pano de saco significa aquele traje de sofrimento. Jó, quando estava curtindo as suas dores, as suas angústias, aquela doença maldita que estava sobre ele, ele vestiu panos de saco e sentou-se no monte de cinzas. Tirou-me o meu pano de saco e me cingiste, quer dizer, me vestiu com alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei hoje, amanhã e até o meu dia da morte. Graças eu te darei por causa disto. Existe cura para a tristeza. Se você não pensou nisto, está na hora de você ser curado e deixar de viver o sofrimento da falta da alegria. Por último, a última lição: a alegria verdadeira, meus irmãos, ela precisa ser duradoura. Por isso, a permanência ao lado e junto de Jesus. Ela precisa ser duradoura. E como é que nós fazemos para manter esta alegria verdadeira de forma duradoura? Estando com Jesus todos os dias, caminhando com Jesus todos os dias. Está difícil? Tiago, ele nos explica: está alguém entre vós doente? Vá orar para Jesus. Está alguém entre vós alegre e contente? Vai fazer o que com Jesus? Louvar. Quer dizer, numa situação ou noutra, esteja com Jesus. Ninguém pode tirar a alegria da salvação. Ninguém pode tirar e afastar Jesus de nós. Por causa de Jesus, nós podemos encontrar a alegria verdadeira em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Podemos encontrar. O que me consterna quando eu leio o Salmo 4, que nós lemos lá na liturgia do culto, é quando o salmista ele fala assim, de encostar a cabeça no travesseiro. O que é encostar a cabeça no travesseiro? O português ele fala, né? Cá entre os meus botões. Encostar a cabeça no travesseiro é cá entre você e Deus. E você ali, naquele momento, consultar o seu travesseiro, o seu lugar de descanso, o seu lugar de sono tranquilo. E nessa consulta, você estar com Jesus. Eu tinha posto um hino na liturgia que eu tirei, e eu quero citá-lo aqui. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Essa alegria, queridos irmãos, ela precisa ser verdadeira. Porque se não for verdadeira, nós vamos começar a ceder, duradoura, verdadeira e duradoura, nós vamos começar a ceder espaço para as coisas ruins que a vida está oferecendo. E aí o que vai acontecer conosco? Aquilo tudo que eu já falei da ansiedade, do sofrimento, do medo, da instabilidade, ou da desestabilização pessoal, do descontrole. Infelizmente, o afastamento de Jesus. Porque se você gasta tempo com ansiedade, com sofrimento, com medo, você não vai gastar tempo para orar, para caminhar com Jesus. E aí você vai falar com Jesus como se estivesse gritando. Já viu quando alguém está desesperado? Já conversou com alguém desesperado? Você já conversou com alguém desesperado? Uma mãe desesperada? Uma criança desesperada? O que alguém desesperado fala e faz quando está tentando conversar? Grita, não é, dona Anita? Fala alto. Aí a gente tem que falar assim, calma, calma. Às vezes tem que segurar. Para que papai está querendo te falar. Eu ouço o que o papai está falando. Para, ouço o que a mamãe está falando. Para, ouço o que a vovó está falando. Para, escuta. Para de chorar, para de gritar. Fala com calma, eu quero te entender. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai.
Fale com Deus e sossegue. Fale com Deus e se tranquilize. Portanto, meu irmão, minha irmã, confiem no Senhor, porque Deus não falha. Eu quero terminar a mensagem pedindo para a Aline colocar Neemias 8:10. Em meio a uma vida tumultuada, cheia de provações, necessidades por todo lado, o profeta Neemias e os seus colaboradores, eles tiveram um encontro no capítulo 8 com o povo de Israel. E Neemias e Esdras, ali o seu colaborador, não aquele outro Esdras, mas agora o outro Esdras daqui, o sacerdote, eles falaram com a nação de Israel e mostraram para eles que eles estavam vivendo em pecado. Então, se você pegar e ler o capítulo 8 de Neemias, você vai descobrir esse contexto. E o povo então tomou conta. Puxa, como nós estamos errados, nós perdemos tempo, nós estamos em pecado. E todo mundo começou a chorar. O povo caiu em prantos. Sabe o que Neemias disse para o povo aquele dia? Ele deu férias coletivas para o povo todo. Férias coletivas. Ele disse assim, vão para suas casas, ide, comei carnes gordas, façam churrascos com a picanha maravilhosa, tomai bebidas doces, um bom vinho, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Termina a mensagem dizendo isto. A vida pode estar difícil, a situação complicada. Meu irmão, você quer forças para viver? A alegria no Senhor é a força para viver. Vamos orar. Eu gostaria que nesse momento, você que tem experimentado dificuldades, medos, ansiedade, dor, provações, eu gostaria que você pensasse rapidamente na mensagem de hoje. Olhasse para o Senhor. Se não está conseguindo achar alegria ainda, eu quero te convidar a pedir a Jesus: põe alegria no meu coração, Senhor. Estou precisando disso. Põe e não tira mais. Põe alegria na minha vida e não me deixe eu jogá-la fora. Abasteça a minha vida com alegria. E você pode fazer isso porque Jesus que diz: pedireis o que quiserdes e Ele vos fará. Está aqui no texto que nós lemos. Ore a Deus agora, meu querido, e peça ao Senhor Jesus que dê essa força que você está precisando para viver. A força da alegria. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra, ela é tão rica, tão especial, quando ela vem confrontar-nos com a nossa carnalidade, com o nosso pecado, ou mesmo com a nossa frieza espiritual, ou a falta de fé. Mas ela nos renova também, porque ela nos faz ter esperança. A esperança de que podemos receber do Senhor o poder da alegria. Alegria de alma, alegria de espírito, alegria no coração. Assim eu peço, ó Deus, que na Tua bondade, Teu Santo Espírito, o Consolador, o Senhor Jesus, o Salvador, conceda à Tua igreja, ao Teu povo, aos ouvintes desta mensagem, a alegria que estão precisando para terem a força para viver. Vem, derrama esta graça, ó Deus, nos corações. Em nome de Jesus.
Amém.